Quando eu era jovem, todos os filhos sonham em ir à Disneyland. Os propagandas enfureciam-se constantemente entre os desenhos animados da manhã de sábado e as férias de verão estavam chegando. Então você sabe que cada criança estava pedindo aos seus pais para levá-los, e você sabe que eu era um deles. Meus pais sempre ficaram calados sobre isso, nunca dando uma resposta direta. Eu estava perto de desistir do sonho de ir ao Reino Mágico até que eles me separassem antes do final do período escolar. Adão, disseram eles. Estamos ouvindo grandes coisas de seus professores este ano, e suas notas melhoraram tanto. Estamos muito orgulhosos de você, então economizamos algum dinheiro e nós o levamos para Disneyland. Como uma criança deve reagir? Agradecer os pais educadamente e profusamente. Expressem seu amor com alegria. Bem-estar 8, e tendo uma baixa constituição emocional, simplesmente quebrei e chorei. Foi o momento mais feliz que eu possa lembrar, e provavelmente nunca será coberto. Como você pode superar uma alegria de infância inocente tão sincera? O tempo acabou de cair até que estivéssemos no avião para Paris. A vida era um borrão feliz até a memória vívida da magnífica entrada do parque. Era tudo o que qualquer criança poderia desejar. Eu tentei o meu melhor para fazer tudo. Honestamente, a energia que as crianças têm é surpreendente. Olhando para trás, meus pais devem estar muito exaustos tentando manter-se, mas eles nunca vacilaram sabendo que isso me traz alegria duradoura, e por isso estou grato. No entanto, custou-lhes um centavo bonito para toda a viagem, e uma memória se destaca para mim, e é por isso que estou escrevendo isso. Nós estávamos na loja de presentes, e eles estavam pegando várias mercadorias e sugerindo que nós a compramos como uma lembrança. Tudo que eles escolheram eram pequenas bugigangas simples. Pequenas chaves, ímãs de geladeira e outras pequenas peças. Eu não estava tendo nada disso. Não foi suficiente encapsular meus sentimentos pela viagem. Eu continuei voltando para uma figurinha de vidro intrincada de um lindo personagem da Disney. Eu não consigo nem dizer qual, porque há tanto tempo, e há uma parte mais detalhada desta história que está mais enraizada na minha memória. O valor custou cerca de 120 euros, o que foi muito para o tempo. Muito demais para os meus pais. Eles obviamente disseram não a cada vez, e essa próxima parte me entristece. Fiquei irado. Eu era uma daquelas crianças. Chutando e gritando e apontado para o que eu queria, sendo muito ruidoso e desagradável. Ainda me lembro do olhar embaraçado no rosto deles. Nós deixamos sem comprar nada, e não me resta a lembrança, ou então eles pensaram. O que eles não sabiam é mais tarde naquele dia eu voltei na loja. Eu tinha 8 anos, então eu era pequeno o suficiente para ficar atrás das prateleiras sem parecer desconfiar demais. Entrei na estatueta e escondi-a no meu chapéu de Mickey Mouse. Olhei para o guardião da loja, ele estava ocupado com um cliente. Os outros clientes não perceberam. Eu pensei que eu fugi com isso, até que eu percebi muito longe da porta, havia uma mascote voltada para minha direção. No começo, pensei que ele me via, mas em minha mente achei que ele não poderia ter. Eu pensei que a visibilidade nessas coisas era terrível, e que ele provavelmente estava apenas de frente para a loja porque estava tentando atrair novos clientes e agradecendo aos clientes que deixaram. Quando eu passei, ele simplesmente virou a cabeça quando eu voltei para meus pais. Ele não fez nenhuma tentativa de me confrontar. No passado, minha memória desaparece. Simplesmente voltei a ser uma criança na escola, compartilhando memórias com outras crianças que conseguiram ir às férias e zombar das crianças que nunca conseguiram ir. É um conceito divertido olhando para trás, mas criou uma dicotomia quase séria no dia. Até algumas semanas depois, comecei a ver que coisas estranhas acontecem. Era pequeno no início. Eu estaria jogando no pátio da escola, e por trás de uma árvore distante na distância, eu veria o que eu achava que era um braço preto e fino com uma luva branca de tamanho novinho deslizando por trás disso. Uma visão estranha para ver, no entanto, havia pombos brancos na área, e estava escuro naquela parte da floresta, então era fácil explicar isso. E isso continuou a partir de então. Cada vez que eu racionalizaria isso em minha mente. No entanto, não demorou muito até que fosse cada vez mais difícil fazê-lo. Às vezes eu veria o topo de 2 cúpulas pretas escondidas atrás de uma parede, antes de deslizar para fora da vista. Eu olharia para ver o que era, e não vejo nada, sem onde nada poderia se esconder. Eu tentei ser mais rápido, no entanto, eu nunca conseguiria ter um vislumbre total do assunto. Havia uma coisa que eu poderia juntar,
Porém, com base em todas as partes que eu vi escondidas, era definitivamente uma mascote de Mickey Mouse. A única instância que realmente me assustou, tanto assim eu comecei a gritar, estava à noite quando eu estava escondido na cama. Eu virei minha cabeça com indiferença, e através da minha janela eu pude ver as icônicas orelhas de Mickey Mouse, e a metade superior dos olhos. Esta foi a mais que eu já vi de seu rosto e eu instantaneamente entrou em pânico. Eu fiz tudo sob um arsenal infantil para obter ajuda. Corri por aí, gritei, chorei, fiz o máximo de ruído possível. Em um recorde de tempo, meus pais correram e tentaram me acalmar. Eles continuaram perguntando o que aconteceu, e tudo o que pude fazer foi apontar para a janela e arruinar uma bagunça de sons. Todos nos voltamos para a janela e não vimos nada. A partir de então eu estava ativamente com medo de qualquer coisa da Disney. Outras crianças teriam seus brinquedos da Disney, e eu me esquivaria. Eles trariam o filme da Disney que viram na noite anterior e eu tentaria transformar a conversa para outro tópico. Eu me livrei de tudo que eu tinha que era remotamente da Disney. Qualquer coisa para aliviar minha mente, e apagar o trauma que eu tinha experimentado. Nunca funcionou, mas ajudou. Depois disso, as coisas se acalmaram. Sinto que estaria perto de ver algo perturbador, mas ficaria fora de vista assim que meus olhos se focalizassem. Ainda assim, nunca aliviou a paranoia. Algo que assombrou todos os dias. Senti que estava perto de esquecer tudo isso e viver com o sentimento residente depois desse evento traumático até o colégio, quando meu aniversário de meus melhores amigos estava chegando. A Disney ainda era um tema popular, apesar de termos crescido desde o IP. Ele decidiu organizar uma viagem à Disney e trazer 2 amigos, uma daquelas crianças que tinham pais que podiam fazer um gesto tão grande. Tentei negar o convite, mas ele era meu melhor amigo e não aceitaria uma resposta. Eu tentei tirar meus pais para me tirar, mas eles achavam que eu estava apenas nervoso com o voo. Então, não demorou até eu embarcar num voo para o meu pesadelo literal. O grupo era o meu melhor amigo, um dos seus amigos, seus pais e eu. Assim que nos instalamos, nós estávamos fora para ter nossa grande aventura. Não demorou muito até nos separarmos para fazer nossas próprias coisas um pouco, com tempo e um lugar para se encontrar depois. Passei pelo parque, tentando me importar com os meus negócios e evitando as mascotes. Não demorou tanto que estivesse pronto para descer minha guarda na frente deles, apesar do ambiente amigável. Era estranho, mas toda vez que passei por uma mascote, eu juro que eles deixariam cair o que estavam fazendo, se eles estavam promovendo mercadorias, ou conversando com um filho, e apenas me olhava enquanto passava. Eles apenas viraram as cabeças lentamente, seus olhos de novidade olhando para mim, frios e mortos. À noite, tentei me sentir seguro. Cerrei minha porta, enfiei meu cobertor e tentei dormir a noite toda. No entanto, não pude. A luz que escorreu através da cortina aberta perturbou-me, e me lembrou brevemente daquela noite há tanto tempo. Eu pensei que não poderia acontecer novamente se eu fechar completamente minha cortina. Então eu fui para fazer isso. Quando agarrei cada lado para fechá-los, notei algo na distância. De pé no meio do terreno, completamente ao ar livre, era um mascote. Era Mickey, só ali parado. Se não fosse tão longe, eu poderia jurar que estava olhando para minha janela. Eu olhei para ele um pouco. Era apenas brilhante, imutável, perturbador. Meu coração começou a correr. Eu estava com medo de desviar o olhar. Mas, eventualmente, desenvolvi uma resolução e puxei a cortina tão forte quanto pude. Eu corri para minha cama e me envolvi tão forte que qualquer medo infantil não conseguiu penetrar. E eu dormi com o som suavemente de algo macio escovando minha janela, e o que eu temo agora era respiração pesada. De manhã eu acordei exausto. Meus amigos, por outro lado, estavam vivamente acordados e prontos para um dia de ação. Obviamente, tentei falar a noite anterior. Mas você nunca pode transmitir nada tão simples como uma mascote móvel em um parque temático sem obter as respostas simples. Provavelmente era apenas uma fantasia vazia deixada de fora. Provavelmente era uma mascote no intervalo. Provavelmente estava apenas sonhando. Parece que é fácil acreditar na solução simples que para o humor é terrível. Fiquei alerta para o resto da viagem. Fingindo desfrutar o lugar ao redor dos meus amigos e dos pais, e manter um perfil baixo enquanto estiver sozinho. Parecia uma eternidade, mas eu cheguei em casa de uma só vez. Eu quero dizer que as coisas se acalmaram daqui, mas não o fizeram. Ficou pior.
O mascote que assombrou a minha infância parou de deixar de se esconder. Eu iria pegá-lo apenas de pé ao ar livre, me provocando com a presença dele. Quando meus pais me dirigiram para a escola, eu conseguiria vislumbres de Mickey voltando para a direção do carro entre vielas. Enquanto faz compras, estaria de pé atrás de uma multidão em movimento, estendendo lentamente a mão, antes de desaparecer atrás da agitação. Recordo distintamente uma instância no prédio de escritórios da minha mãe. Foi uma semana de experiência de aprendizagem na escola e decidi trabalhar como corredor no escritório da minha mãe por uma semana. Os elevadores lá tinham aquelas janelas de poro estreitas para ver cada andar como você passou. Enquanto com outros funcionavam exatamente como pretendiam. No entanto, na breve instância eu estava sozinho, vi instantâneos de Mickey Flash por cada andar. Eu assustei isso, aterrorizado por minha vida, temendo o tempo em que o elevador iria parar. O pior foi a noite. Se eu esqueci de fechar minhas cortinas, eu simplesmente veria aquela cabeça de tamanho horrível apenas olhando para mim através da janela. Eu não poderia chamar alguém, por que incomodar? Apenas escorregaria assim que chegassem. Tentando tirar uma foto acabou com o mesmo resultado. Um motivo de corrida ao longo do tempo era sua mão. Às vezes, eu via aumentando, de palma para cima, ou já seria exibido, quase como se quisesse alguma coisa. Não demorou muito para pensar em uma solução, a figurinha. Eu falei freneticamente através de meus itens de infância, brinquedos, livros e coisas do gênero. Nada da Disney. Claro. Eu me livrei de tudo quando era criança quando eu estava aterrorizada pela minha vida. Eu sem dúvida tinha me livrado da figurinha. Fiquei mortificado com esse pensamento. A minha próxima ideia foi simples. Enquanto estava na biblioteca da escola, procurei a taxa de câmbio do euro no ano em que fui para a Disney e arrumei meu dinheiro de bolso. Eu tinha a quantidade certa, então eu fiz algo que qualquer outro garoto pensaria ser louco, deixei-o sair na minha porta. Eu sei que qualquer um poderia levá-lo. Mas, se fosse pela manhã, eu teria, pelo menos, alguma esperança de que isso apaixonasse esse pesadelo. Deixei as notas na porta da porta sob uma nota pedindo desculpas pelo que fiz. Eu coloquei uma pequena rocha sobre ela para evitar que ela explodisse e eu fui para a cama. Naquela noite eu fiz algo que me aterrorizou quando criança, dormi com as cortinas abertas. Eu queria esperar até que fosse tarde, e veja se aquele horrível ícone me olhava. Acordei nas horas escuras da manhã. Peguei algumas respirações profundas por coragem, fechei os olhos com uma oração rápida e girei para verificar. Nada. Acabou. Tinha conseguido acabar com anos de tormento. Eu caminhei até minha janela para ver se havia algum sinal do assunto, ganhando firme confiança com cada passo. Eu estava animado. Ansioso por viver uma vida sem se encolher em todos os possíveis esconderijos. Excitado a sair da casa com confiança. Excitado para ter minha independência de volta. Tudo isso terminou quando eu olhei para o meu jardim. Lá estava. Em pé. Olhando como fez na minha segunda viagem à Disneyland. Eu olhei para trás. Não só de horror, mas de tristeza. Tristeza de que minha nova confiança e emoção foram esmagadas tão rapidamente. Quando olhei, levantou a mão, e foi quando percebi algo. Talvez não esteja segurando a mão para o item de volta, ou qualquer tipo de reembolso, talvez esteja segurando a mão. Para mim? Eu sei que isso parece insano, mas eu posso aceitar isso. Talvez